Hoje você vai entender o que separa quem vence na vida, de verdade, daqueles que vivem repetindo ciclos de escassez. E para isso, eu quero te contar uma história que talvez você conheça, mas nunca ouviu desse jeito. Ayrton Senna. Um nome que carrega peso, respeito e emoção. Um homem que transcendeu o volante e se tornou símbolo de superação, disciplina e excelência. Mas o que poucos sabem é que a verdadeira vitória de Senna não estava nos troféus. Estava na forma como ele enxergava a vida. Ele dizia: "O importante é ganhar, tudo, sempre." Mas essa frase vai muito além de uma corrida. É sobre vencer na vida. E hoje eu quero te mostrar como essa mentalidade pode ser a chave da sua virada financeira. Porque a verdade é, o que define seu sucesso não é o que você ganha hoje. É o quanto você acredita que pode prosperar, mesmo quando tudo diz o contrário. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te conduzir por uma jornada que pode mudar completamente sua mentalidade, te mostrando o que os campeões fazem quando o mundo parece desabar e como você pode aplicar isso a partir de agora na sua vida financeira. Essa é a chave da vitória e ela está mais perto do que você imagina. Mas antes de continuar, respire fundo e repita essa frase comigo, em voz alta, 2 vezes. Eu consigo. Eu consigo. Agora, vamos juntos. Você já parou para pensar por que algumas pessoas prosperam mesmo começando do nada, enquanto outras, mesmo com oportunidades, vivem estagnadas? A resposta não está no dinheiro, está na mentalidade. E ninguém entendeu isso melhor do que Ayrton Senna. Senna não era apenas um piloto talentoso, ele era um homem obcecado por melhoria. Enquanto outros treinavam por obrigação, ele treinava com alma. Ele estudava cada curva, cada milésimo de segundo, cada detalhe do carro. E isso nos ensina algo poderoso. Prosperidade é consequência de uma entrega total. Na sua vida financeira, você tem dado o seu melhor? Ou você vive no automático, torcendo para que algo mude, sem mudar nada? O sucesso de Senna não foi sorte. Foi preparação, persistência e propósito. Ele não corria só por dinheiro, corria com um senso profundo de missão. E sabe o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque enquanto você viver achando que dinheiro é só uma questão de esforço físico ou sorte, você vai continuar preso. Mas quando você entende que prosperidade é uma construção interior, tudo muda. Senna sabia disso. Ele acreditava que a mente era o maior motor de um campeão. E você tem cuidado da sua mente? Ou tem alimentado ela com medo, dúvida e escassez? Deus não fez você para viver preso em dívidas. E mesmo que você não siga uma religião, a verdade espiritual continua valendo. Tudo o que você planta na mente, você colhe na vida. É por isso que o Salmo 1 diz que o homem que alinha seus pensamentos com princípios fortes será como árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham, e tudo o que faz, prospera. Você consegue imaginar sua vida financeira assim? Estável, frutífera, próspera. Essa não é uma fantasia, é um caminho. E Ayrton Senna provou isso. A cada corrida, ele não competia contra outros, competia contra seus próprios limites. Ele sabia que o verdadeiro inimigo do sucesso está dentro da gente. É o medo de tentar de novo, é o cansaço de lutar sozinho, é o desânimo de quem já falhou antes. Mas ele também sabia que a vitória não é uma linha de chegada, é uma decisão. É o momento em que você diz: chega, eu vou virar esse jogo. E talvez esse seja o seu momento agora. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que desistiram de seus sonhos por causa de dívidas? Quantas vivem apagando incêndios em vez de construir o que realmente desejam? Isso precisa parar. Mas só vai parar quando você decidir vencer de dentro para fora. A virada começa aqui na mente. Começa quando você entende que seu valor não está no seu saldo bancário, está na sua capacidade de decidir crescer, mesmo em meio à crise. Senna dizia: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite
e dar o melhor de si. Isso vale para tudo, inclusive para sua vida financeira. Talvez você esteja endividado, talvez esteja cansado, mas você está vivo. E enquanto houver vida, há chance de vitória. A diferença entre quem vence e quem desiste não está no talento, está na persistência. E persistência não é continuar fazendo o mesmo. É mudar o que não está funcionando. É buscar conhecimento. É desenvolver inteligência emocional. É investir em si mesmo. Você já fez isso por você? Ou está esperando um milagre externo enquanto, internamente, continua se sabotando? Ayrton Senna não esperava a sorte. Ele criava oportunidades com cada escolha. Você também pode, mas precisa começar agora, porque ninguém mais vai correr essa corrida no seu lugar. E por mais que o mundo tente te convencer que você nasceu para perder, existe algo dentro de você gritando por mudança. Essa voz é sua essência. E ela está dizendo: você nasceu para vencer. E vencer aqui significa ter paz financeira, significa ver seu trabalho dando frutos, significa olhar para o futuro com esperança, não com medo. Por isso, nos próximos blocos, eu vou te mostrar o que você pode aprender com a mentalidade de Senna para aplicar diretamente nas suas finanças. Quais atitudes silenciosas estão sabotando sua prosperidade hoje? E como alinhar sua mente para resultados extraordinários, mesmo que você esteja começando do zero. Essa pode ser a chave da sua virada, e ela começa agora. Talvez você esteja se perguntando agora: mas será que ainda dá tempo para mim? E eu te digo, dá sim. Porque enquanto você estiver respirando, você tem o poder de decidir. Você pode escolher continuar vivendo no automático ou começar a construir algo novo. E não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque o verdadeiro milagre da prosperidade acontece quando você muda por dentro. E é isso que diferencia os que apenas sonham dos que realmente prosperam. Senna enfrentou críticas, pressões, perdas, mas ele não se abalava, porque ele tinha clareza. Ele sabia o que queria, sabia para onde estava indo, sabia o que estava disposto a sacrificar. E, acima de tudo, ele tinha um propósito que gritava mais alto do que qualquer dificuldade. Você já tem esse propósito? Ou você está vivendo apenas para sobreviver, correndo atrás de contas, sem nunca sentir que está no controle da sua vida? Seja honesto com você mesmo, porque a sua liberdade financeira não depende do governo, nem da economia, nem de um golpe de sorte. Depende da sua disposição de se tornar um piloto da própria história. E sim, você vai precisar de disciplina. Vai precisar cortar gastos desnecessários, estudar sobre finanças, investir em conhecimento. Mas, acima de tudo, vai precisar acreditar em si mesmo como nunca antes. Senna não era perfeito, mas ele era imbatível na mente. E essa é a verdadeira chave da vitória. Você precisa parar de se ver como vítima e começar a se ver como alguém que tem potencial para construir uma nova realidade. Porque quando você muda seu foco de escassez para propósito, tudo muda. Você começa a atrair oportunidades, começa a pensar com mais clareza, começa a tomar decisões mais inteligentes. E aos poucos, sua realidade começa a responder à nova frequência que você está emitindo. Lembre-se, tudo o que fizer prosperará. Mas isso só acontece quando você planta a semente certa. Quando você cultiva pensamentos de vitória. Quando você age com intenção. Quando você aprende a correr com fé, mesmo sem ver a linha de chegada. Senna dizia: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E essa é uma lição de ouro para a sua vida financeira. Pare de fazer pela metade. Pare de esperar o momento perfeito. Faça o melhor com o que você tem, agora. Se você quer sair das dívidas, organize-se. Se quer mais renda, crie, ofereça, aprenda. Se quer tranquilidade, construa bases sólidas. Você é capaz. Não importa sua idade, seu histórico ou seus erros passados. Tudo pode mudar, mas você precisa mudar primeiro. Você não está aqui por acaso. Está ouvindo essa mensagem porque existe algo em você que quer crescer.
E essa semente só precisa de uma decisão sua para começar a florescer. E eu quero te lembrar disso agora. Você não está sozinho. Outras pessoas também começaram do zero. Também sentiram medo, também pensaram em desistir, mas decidiram seguir. E hoje vivem uma nova realidade. E você também pode. Por isso eu te pergunto, o que você pode fazer ainda hoje que vai te colocar um passo mais perto da sua liberdade financeira? Escreva nos comentários. Declare isso. Assuma esse compromisso. Porque quando você fala, você se posiciona. E quando você se posiciona, o universo se move. Você sabe qual era o maior segredo de Ayrton Senna? Não era o carro, não era a equipe, não era nem a técnica, por mais brilhante que fosse. O maior segredo de Senna era a mentalidade de excelência. Ele não aceitava o mais ou menos. Ele não aceitava viver na média. E essa é uma das primeiras chaves para você aplicar na sua vida financeira. Saia da média. Enquanto você aceitar viver apertado, devendo, com medo de olhar o extrato, nada vai mudar. A mudança começa quando você diz, eu nasci para mais. Senna acordava cedo, treinava, estudava, se preparava. Ele se antecipava aos problemas, não esperava o carro quebrar para procurar solução. E você? Como tem cuidado da sua vida financeira? Você espera o cartão estourar para se desesperar? Espera o nome sujar para começar a agir? Espera o aluguel atrasar para sentir o peso da responsabilidade? Essa não é a mentalidade de quem vence. Vencer financeiramente não é sobre ficar rico do dia para a noite. É sobre construir com consciência uma vida onde você tem paz, onde as contas estão organizadas, onde existe planejamento, clareza e, principalmente, propósito. Senna sabia onde queria chegar. E você? Qual é a sua meta? Você tem um plano de 6 meses? De 1 ano? Ou está apenas sobrevivendo mês a mês? Preste atenção nisso. Quem não tem direção, vive sendo empurrado pelos ventos. E sabe o que acontece com quem vive assim? Vira refém do sistema. Compra por impulso. Entra em dívidas desnecessárias. Vive em ansiedade. E acaba acreditando que prosperidade não é para ele. Mas isso é mentira. Prosperidade é seu direito de nascimento, mas só se torna realidade quando você decide se responsabilizar por ela. Você precisa assumir o controle. E para isso, é preciso encarar a verdade. Pegar papel e caneta e anotar tudo. Quanto entra? Quanto sai? Onde está o desperdício? Quais hábitos estão te sabotando? Você vai se surpreender com o poder de um simples diagnóstico financeiro honesto. Senna analisava cada curva, cada falha no carro, cada erro cometido. Por quê? Porque só assim ele melhorava. Só assim ele crescia. E você também precisa fazer isso com a sua vida financeira. Pare de esconder os erros. Comece a aprender com eles, porque é nesse terreno da humildade que a verdadeira prosperidade começa a florescer. Lembre-se, Senna não nasceu campeão. Ele se tornou. E você não precisa nascer com dinheiro para prosperar. Você só precisa desenvolver a mentalidade certa. Agora, vamos falar sobre algo que pouca gente gosta de admitir: o medo de fracassar. Você já tentou organizar suas finanças antes e falhou? Já tentou ganhar mais e se frustrou? Se sim, saiba que isso não te define. Fracasso não é o fim. É parte do processo. Senna perdeu corridas, teve acidentes, cometeu erros, mas ele nunca deixou o medo pará-lo. Pelo contrário, ele usava o medo como combustível. E é isso que você precisa fazer agora. Pegue tudo que te assusta, a dívida, o salário curto, a conta no vermelho, e transforme isso em motivação. Use isso como impulso para crescer. Porque quando você canaliza o medo em ação, ele deixa de te travar e começa a te impulsionar. E aqui vai um conselho prático. Comece pequeno, mas comece com intenção. Se você só pode guardar 10 rallies por semana, comece assim. Se só pode estudar 30 minutos por dia sobre finanças, faça isso. Se pode oferecer um serviço extra no fim de semana, tente. Não espere o cenário ideal. Crie movimento com o que tem. Senna não esperava um carro perfeito. Ele extraía o máximo do que tinha. E você pode fazer o mesmo. Outro ponto fundamental: ambiente.
Com quem você convive? Pessoas que te puxam para cima ou que te fazem gastar sem consciência? Pessoas que falam de crescimento ou só reclamam da vida? Isso influencia diretamente suas finanças, porque sua mente se adapta ao ambiente. Se você convive com quem vive endividado e acha normal, sua mente aceita isso como padrão. Mas se você se cerca de quem busca prosperidade, quem fala de investimentos, quem cresce, sua mente também começa a se expandir. Senna convivia com técnicos, engenheiros, estrategistas. Ele buscava o melhor e, por isso, se tornava o melhor. Você também precisa fazer isso. Busque vídeos, livros, cursos, conversas que te levem para cima. Alimente sua mente com conteúdo de crescimento. Lembre-se, sua vida externa é reflexo da sua vida interna. Se dentro de você há crenças de escassez, culpa, medo, do lado de fora, isso vai se manifestar como dívidas, estagnação e descontrole. Mas se dentro de você há fé, decisão, foco, do lado de fora, você começa a ver oportunidades, organização e resultados. E isso é uma verdade espiritual e prática. Por isso, comece hoje um processo de reeducação da sua mente financeira. A cada gasto se pergunte: isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade? Isso é essencial ou emocional? Estou comprando por necessidade ou carência? Essas perguntas simples podem economizar milhares de reais ao longo do tempo. E não se esqueça, ninguém nasce sabendo. Senna também teve que aprender. Você também pode. Você não precisa ter nascido em berço de ouro para prosperar, mas precisa ter mentalidade de ouro. E isso se constrói, dia após dia, com decisões conscientes, com disciplina, com visão e, principalmente, com fé. Fé em si mesmo, fé no processo, fé de que é possível virar o jogo. Você consegue e está mais perto do que imagina. Lembre-se de uma coisa muito importante: quem não se organiza se escraviza. Você pode estar trabalhando duro, se esforçando todos os dias, mas se o seu dinheiro não tem direção, ele escapa pelos dedos como água. Senna era obcecado por controle. Ele conhecia cada detalhe do carro, ajustava cada componente com precisão. Por quê? Porque ele sabia que, em alta velocidade, qualquer distração pode custar a corrida. E na sua vida é a mesma coisa. Quando você não presta atenção no que está saindo da sua conta, quando ignora os pequenos gastos, quando não se planeja, o risco de colapso é enorme. E o pior, a culpa não é da crise, não é do governo, nem do seu salário, é da falta de consciência. Mas consciência pode ser desenvolvida. E é isso que você está fazendo agora. Talvez esse vídeo seja o seu ponto de virada. Talvez seja a primeira vez que você para tudo e decide olhar para sua vida financeira com coragem. E isso já é uma grande vitória. Você está fazendo o que muita gente foge de fazer: enfrentar a verdade. E só quem encara a verdade pode transformá-la. Senna nunca fugia do problema. Ele ia até a raiz. Você também precisa fazer isso. Se sua vida financeira está desorganizada, não é porque você é incapaz. É porque ninguém te ensinou. Mas agora você está aprendendo. E aqui vai um passo simples, mas transformador. Monte o seu plano de recuperação financeira. Liste todas as suas dívidas, todas. Coloque os valores, prazos, juros. Defina prioridades. Quais você consegue negociar ou quitar primeiro? Corte o supérfluo com inteligência. Crie um fundo de emergência, mesmo que com pouco. Estude uma nova fonte de renda. Sempre há uma solução. Esse plano, por mais simples que pareça, te tira da paralisia. Ele te dá direção. E direção é tudo. Senna dizia: o medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, eu acho que nascem com ele, mas sabem conviver com ele. Você pode estar com medo agora, mas esse medo não vai te parar, porque agora você tem ferramentas, tem clareza, tem um plano e, principalmente, tem fé em si mesmo. Você é capaz. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas eu vou repetir até você acreditar. Você é capaz. E mais, você merece prosperar. Você merece ver seu esforço dando frutos. Você merece viver com dignidade, com leveza, com liberdade.
Mas isso não virá com mágica, virá com atitude. Você precisa fazer por merecer. Você precisa levantar, sacudir a poeira e decidir: eu não aceito mais viver no automático. Eu vou construir uma nova história. E essa decisão muda tudo. Senna não esperava motivação. Ele criava motivação na disciplina. E é isso que você precisa fazer. Hoje talvez você esteja cansado, desanimado, exausto. Mas se você tomar uma atitude, pequena que seja, o universo responde. A vida começa a se mover a seu favor. Porque a vida recompensa quem age. E hoje você está agindo. Você está ouvindo essa mensagem, está refletindo, está decidindo. E eu te digo, isso já é vitória. A vitória começa muito antes do pódio. Ela começa quando você decide não desistir. Senna ganhava a corrida na mente, antes mesmo de entrar no carro. Você vai prosperar na mente, antes de ver os resultados no banco. Mas eles virão. Com persistência, com propósito e com uma nova mentalidade, eles virão. E a partir de agora, nada mais será como antes. Porque você acessou a chave da vitória. Você já parou para pensar que muitas vezes não é a falta de dinheiro que te impede de prosperar, mas sim os sabotadores invisíveis que vivem dentro de você? Esses sabotadores são como curvas perigosas em uma pista de Fórmula 1. Se você não souber reconhecê-los e enfrentá-los, eles vão te tirar da corrida, toda vez que você estiver prestes a avançar. Ayrton Senna entendia isso como ninguém. Ele não era só um piloto, ele era um estrategista da mente. Antes de cada corrida, ele enfrentava o maior adversário de todos, ele mesmo. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Identificar os sabotadores que estão dentro de você e aprender a vencê-los. Hoje eu vou te mostrar os 3 principais sabotadores invisíveis da sua vida financeira. Eles são sorrateiros, disfarçados e muito perigosos, mas a boa notícia é, você pode derrotá-los. E quando fizer isso, o caminho para a liberdade financeira vai se abrir diante dos seus olhos. Vamos lá. Primeiro sabotador, a crença da escassez. Essa é uma das mais destrutivas. É aquela voz que diz: dinheiro é sujo. Quem tem muito dinheiro é ganancioso. Eu nunca vou sair do vermelho. Para mim nunca dá certo. Talvez você nem perceba, mas essa crença foi plantada em você desde criança, através de frases repetidas, de exemplos familiares, de experiências dolorosas. E hoje, mesmo que você tente crescer, essa crença puxa você de volta, como um elástico invisível. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Senna nunca teria vencido se acreditasse que corrida de verdade é só para europeus. Ele acreditava que podia, e por isso, pôde. E você precisa acreditar também. Acreditar que a abundância é possível para você, que você merece ter dinheiro, que prosperar não é pecado, é um direito. Mas isso exige um processo. Você precisa, conscientemente, substituir cada pensamento de escassez por um pensamento de possibilidade. Se sua mente diz, eu não consigo, você responde, eu consigo. Se ela diz, nunca vou sair das dívidas, você responde, estou criando meu caminho de liberdade. Esse é o primeiro passo, e ele muda tudo. Segundo sabotador, o ciclo da autossabotagem. Esse é o mais traiçoeiro. Sabe quando você até consegue guardar dinheiro, mas depois gasta tudo impulsivamente? Ou quando começa a estudar sobre finanças, mas logo desiste? Isso é autossabotagem. É como se, inconscientemente, você não se achasse digno de prosperar. Então, toda vez que está prestes a crescer, você cria uma crise. Senna também enfrentava isso. Ele mesmo dizia que precisava manter o foco o tempo todo, porque qualquer distração era fatal. E você precisa fazer o mesmo. Como? Com autoconsciência. Você precisa começar a observar seus padrões, anotar o que sente antes de gastar por impulso, entender que muitas decisões financeiras são emocionais, não racionais. Por exemplo, você compra quando está ansioso ou quando quer se sentir valorizado. Entender isso é o começo da cura. Senna era cirúrgico. Sabia quando apertar, quando segurar, quando avançar.
Você também pode desenvolver esse nível de autocontrole, mas isso começa com um simples passo: observar sem julgamento. Quando você se observar com clareza, você se liberta, porque o que é visto pode ser transformado. Terceiro sabotador: o medo do sucesso. Esse é o mais sutil de todos. Parece estranho, mas muitas pessoas têm medo de prosperar, porque crescer exige responsabilidade, exige sair da zona de conforto, exige lidar com novas decisões. Senna poderia ter se acomodado com a fama, mas ele queria mais, e não por ganância, mas por propósito. Ele sabia que quanto mais vencia, mais podia inspirar, mais podia transformar, mais podia contribuir. E você? Já se perguntou o que faria se prosperasse de verdade? Se tivesse liberdade financeira, o que construiria? Como ajudaria sua família? Como viveria o seu propósito? Essa visualização é essencial, porque o medo do sucesso muitas vezes é inconsciente. Você se boicota porque não sabe o que faria se vencesse. Então, comece a imaginar. Comece a se ver lá na frente. Comece a projetar sua melhor versão. Isso vai acionar algo poderoso dentro de você e vai te tirar da estagnação. Agora que você conhece os 3 sabotadores, vamos falar sobre as armas que você pode usar contra eles. E todas essas armas são internas. Senna vencia porque era forte por dentro. E você também será. As 3 armas são: consciência, observe seus pensamentos. Questione suas crenças. Substitua o medo por verdade. Decisão. Toda mudança começa com uma escolha firme. Você decide prosperar. E age como quem já venceu. Foco. Escolha um objetivo financeiro, um só. E se dedique a ele com tudo. Faça um plano. Acompanhe seus avanços. Celebre as pequenas vitórias. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consistente. E cada pequena ação conta. Senna dizia: com o espírito limpo e a mente limpa, a vida é mais fácil. E isso vale para você. Limpe sua mente dos sabotadores. Alimente ela com fé, foco e disciplina. A prosperidade é uma construção, feita de dentro para fora, de pensamento por pensamento, de escolha por escolha. E a partir de hoje você vai escolher diferente, vai agir diferente, vai pensar diferente, porque agora você sabe, a chave da vitória já está nas suas mãos. Você pode até pensar: mas eu já tentei antes e não consegui. E eu te digo com toda certeza, tentar de novo com a mesma mentalidade não vai funcionar. A chave está em mudar a sua base, a sua identidade financeira. Pessoas que prosperam não são aquelas que têm sorte. São aquelas que constroem uma mentalidade de prosperidade todos os dias. Senna treinava até a exaustão. Ele fazia voltas de reconhecimento antes dos outros pilotos. Ele buscava uma fração de segundo a mais em cada curva. E por isso, colhia vitórias que pareciam impossíveis. E aqui está a pergunta: você está disposto a fazer o que a maioria não faz para viver o que a maioria nunca viverá? A maioria vai continuar reclamando da economia, vai continuar vivendo no limite do cartão de crédito, vai continuar fingindo que está tudo bem, até quebrar. Mas você não, porque se você está aqui até agora, é porque existe algo diferente dentro de você. Existe sede de mudança, desejo de crescimento, coragem de recomeçar. E isso é o que separa os que apenas sonham dos que realizam. Agora eu quero que você faça um exercício simples, mas muito poderoso. Pegue um papel e escreva 3 atitudes financeiras que você vai tomar ainda esta semana. Pode ser cancelar um serviço que não usa, começar a anotar os gastos, ligar para renegociar uma dívida, estudar 1 hora sobre finanças, criar uma planilha de controle. Não importa o tamanho da ação, o que importa é que você crie movimento, porque movimento gera energia, e energia gera resultado. Senna vencia corridas com milímetros de vantagem, porque cada detalhe contava. E na sua vida financeira é igual. Cada escolha conta, cada gasto, cada pensamento, cada atitude. Se você começar agora, com o que tem, com onde está, a sua realidade vai começar a se transformar. E aos poucos, você vai olhar para trás e dizer: foi naquele momento que tudo começou a mudar. Esse é o poder da decisão.
você está decidindo agora. Não é sobre velocidade, é sobre consistência. Senna não ganhava todas, mas ele estava sempre entre os melhores, porque ele era constante. Você não precisa acertar sempre, mas precisa continuar. E quando falhar, porque vai falhar, levante rápido. Aprenda. Recomece. Sem culpa, sem drama. Apenas continue. Senna dizia: seja você quem for, seja qual for a posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus que um dia você chega lá. E essa frase resume tudo. Você precisa de força, de determinação, de amor pelo seu futuro e fé, não necessariamente religiosa, mas fé na vida, em você, no processo. Porque tudo aquilo que você acredita com profundidade, você atrai, você constrói. E a partir de hoje, você não vai mais alimentar os sabotadores. Vai alimentar a coragem, a verdade, a disciplina, a visão de uma vida livre, abundante, leve. Essa é a sua corrida. E você não precisa mais fugir dela. Você vai acelerar, vai vencer o medo, vai deixar para trás o velho eu que vivia se sabotando e vai cruzar a linha de chegada da sua nova vida. Porque agora, você entendeu, pare agora, feche os olhos por um instante, respire fundo. Você já percorreu um caminho importante até aqui. Você ouviu verdades que doeram, reconheceu sabotadores, lembrou da força de alguém como Ayrton Senna. E mais do que tudo, reacendeu a chama da sua própria vitória. Mas agora, chegou o momento mais importante de todos, o momento de escolher. Porque de nada adianta todo esse conhecimento, se você não fizer dele uma ponte para a ação. Senna não ganhava só porque sabia dirigir. Ele ganhava porque se posicionava. Ele tomava decisões ousadas. Ele corria riscos. Ele confiava no processo. E você também precisa fazer isso agora. A vida financeira que você deseja não vai cair do céu. Ela vai nascer da sua coragem de dizer: chega, eu assumo minha vida. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil, que a vida é injusta, que o sucesso é para poucos. Mas isso não é verdade. Você não foi criado para viver limitado. Você foi criado para crescer, para frutificar, para inspirar. E a sua prosperidade é parte disso. Porque quando você prospera, você tem mais para oferecer. Você abençoa mais pessoas. Você vive com mais liberdade. Você mostra com a sua vida que é possível vencer de dentro para fora. Agora imagine isso. Você acordando daqui a um ano sem dívidas, com dinheiro reservado, com uma mente tranquila, com foco, clareza, direção. Isso é possível. E começa com uma decisão. Hoje, Ayrton Senna venceu porque fez disso um estilo de vida. Ele decidiu viver como um campeão, antes mesmo de conquistar os títulos. E você precisa fazer o mesmo. Haja como quem já venceu. Pense como quem já tem. Se comporte como quem já virou a chave. Não espere os resultados para acreditar. Acredite, e os resultados virão. E talvez você se pergunte: mas e se eu não conseguir? E se eu cair de novo? E se for difícil demais? Vai ser. Você vai cair, vai tropeçar, vai querer desistir. Mas se lembrar desta mensagem, se lembrar de Senna, se lembrar de quem você é de verdade, você vai levantar. Porque vitória não é ausência de quedas. Vitória é nunca parar de levantar. Você pode, você merece, você nasceu para isso. E eu quero que agora, com toda a força da sua alma, você repita em voz alta: eu consigo. Eu consigo. Você não é vítima. Você é um criador. Você tem poder. Você tem escolhas. Você tem a chave da vitória. E agora, antes de encerrar essa jornada, eu te convido a refletir. O que você vai fazer nas próximas 24 horas para honrar essa decisão? Comenta aqui embaixo. Compartilha comigo e com todos que estão nessa caminhada com você. Essa é a nossa comunidade, nossa corrente de virada. Porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete, o universo responde. Você não está sozinho.
Estamos juntos nessa. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.